2, 3 E hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto que me tomou assim nessa última semana. Resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês, que é sobre essa crise dos 30 anos. Dia 11 eu fiz 32 anos, então aqui estou eu com 32 anos pra falar pra vocês sobre a crise dos 30. Quem aí está passando por essa crise? Quem aí já passou? Como eu sou mulher, vou falar aqui do meu ponto de vista, do ponto de vista também de muitas amigas minhas que estão nessa fase, que estão passando por essa fase ou já passaram, que me relataram também que sentiram tudo isso. A minha crise dos 30 anos, ela não começou exatamente ali quando eu fiz 30 anos. Ela começou ali por volta dos 28 anos. Eu sempre quis ser mãe, sempre quis ter minha própria casa, ter uma profissão estável. E quando eu completei 38 anos, eu vi que eu ainda não tinha a minha própria casa, eu não tinha o meu carro, coisa que quando eu era adolescente ou criança eu imaginava. Pô, quando eu estiver chegando nos 30 anos, eu já vou ter minha casa, já vou ter meu carro, já vou estar estável no meu emprego. Então eu não tinha ainda o meu filho, porque eu engravidei ali no final do ano, né? Então eu fiz 28 e aí essa crise bateu. Então eu ainda não tinha filho, eu ainda não era casada, eu ainda não tinha a minha casa própria dos sonhos e nem o emprego dos meus sonhos, porque eu estava ali numa crise também, que eu não estava gostando do meu emprego, não gostava nem um pouco da área que eu me formei e estava infeliz. Então assim, tudo começou a pesar na minha cabeça. Eu comparo a crise dos 30 anos como se fosse uma TPM gigantesca. TPM que começa ali no final dos 28, início dos 29 anos, até você realmente começar aos 30 e ela perdura ali até os 30, 31, 32, até você começar a se reconhecer nessa nova versão. Eu não tinha esses sonhos realizados, apesar de sim eu ter conquistado muitas coisas. Já estava na minha segunda graduação, mas eu não via perspectiva. Aquilo começou a pesar muito na minha cabeça. Nos 28 eu engravidei, eu completei 28 em maio. Final do ano eu já engravidei, então assim, um dos meus sonhos já estava em andamento. Mas aí começou a pesar muito a parte profissional. O que mais pesou, eu acho assim, pra mim, nessa parte, essa grande TPM dos 30 anos, foi a minha área profissional. Porque eu já tinha a minha família, né, o meu filho, o meu marido, mas eu ainda não tinha a minha casa, o meu carro, ter uma profissional dentro da minha área está estabilizada, porque eu estava em uma área que eu não gostava de jeito nenhum, não ganhava o suficiente, não era valorizada dentro da área, então aquilo começou a me pesar. E aquela parte emocional também, aquela crise de ansiedade que vinha, meu Deus, eu vou fazer 30 anos, e os 29 chegaram, e os 29 ele chegou em plena pandemia, então eu tava passando pelo puerpério na época, eu engravidei com 28, tive com 29. Quando meu filho fez 6 meses, o meu puerpério, gente, ele durou por anos. Ele não durou um mês ou 2 meses só, não. Ele durou por anos. Depois eu faço um vídeo aqui relatando sobre isso. E quando ele fez 6 meses, a gente entrou em pandemia. Tudo intensificou muito por conta da pandemia, por estar trancada dentro de casa, por trabalhar o triplo, né? Porque a gente estava dentro de casa, mas a gente estava trabalhando o triplo. Foi uma fase muito chocante, assim, foi uma coisa muito louca. Então, assim, você que menstrua, né, você que é mulher que menstrua, a gente tem aquela TPM, né? Realmente a gente começa a ficar estressado, meio a ficar com raiva por qualquer coisa ali antes da menstruação realmente descer. A gente começa a ficar os hormônios à flor da pele. Então, assim, esse foi os meus 28 e 29 anos, que eu ficava com aquela crise existencial direto. Quando eu completei, no dia que eu completei 30 anos, foi um dia assim que, meu Deus, parece que eu tinha morrido. Literalmente, essa foi a sensação. Parece que eu não poderia fazer mais nada da minha vida. Pronto, acabou a minha chance de virar uma super profissional, a minha chance de realizar os sonhos, porque agora eu não posso fazer mais nada, eu já tenho 30 anos, tô velha, acabou. Era essa a sensação que eu tinha. Sei hoje em dia que não tem nada a ver, mas quando você tá passando por aquela fase, não sei se são todas as mulheres, né, não generalizando, mas a maioria das pessoas, das mulheres que eu conheço, elas tiveram essa crise. Eu comecei a ficar com uma noia de que eu não poderia mais fazer nada, que não tinha mais chance pra mim, que eu não iria mais poder sair do meu emprego, eu teria que ficar nele pro resto da vida, porque foi aquilo que eu me formei, então era a única coisa que sobrava pra mim, porque eu já estava velha, eu já não tinha mais oportunidades.
Sendo mãe ainda piorou, porque as coisas dificultaram, eu não conseguia ainda ter essa liberdade de deixar meu filho na escola em tempo integral e ter um tempinho pra mim, então não tinha isso. E foi um dia muito triste, eu lembro que nos meus 30 anos eu chorava e foi muito emotiva. Eu sempre fico emotiva nos meus aniversários, mas esse tinha uma coisa diferente, uma decepção comigo mesma. Eu olhava pra trás e pensava, poxa, tanta coisa que eu queria ter conquistado antes dos 30. Pros 30 anos eu estava usufruindo de tudo isso. E eu ainda não tô nem no começo. Tô nem no começo porque, assim, emprego não era o que eu queria. Foi um período muito difícil pra eu poder internalizar dentro de mim que aquilo não passava de coisa que era da minha cabeça. Que a gente consegue, sim, se reestruturar e recomeçar depois dos 30. E no meu aniversário de 32 anos, isso bateu muito forte comigo também. Porque essa crise, ela perdurou ainda ali, né, no pós-TPM, né? Geralmente quando desce a menstruação a gente fica mais emotiva. Então foi um ano onde eu fiquei meio, sabe, entregue ao destino, entregue aquilo que eu tinha conquistado até ali e pronto, sabe? Não via saída mais. Com 31 anos eu fui repensando, fui vendo que tinha coisas ali que eu consigo fazer isso. Eu não tenho mais os meus 20 e poucos anos e tantos anos, mas eu consigo fazer isso. Olha que legal, eu ainda posso me matricular num balé e fazer um balé. Eu ainda posso fazer isso, ainda posso abrir a minha própria empresa. Eu comecei a pensar nas possibilidades que eu poderia conquistar. Eu comecei a pensar e ver as coisas de outra forma. Então isso foi algo positivo que os 30 anos trouxe, né? Que a gente pode olhar para as coisas de uma forma mais positiva, de uma forma mais madura. Esse aniversário de 30 anos eu me permiti a reabrir um blog, né? Coisa que eu sempre amei fazer, escrever. E escrevi justamente sobre isso, né? Sobre a crise dos 30, sobre essa grande TPM, que uma hora ela vai passar, uma hora ela passa, uma hora tudo estabiliza, a gente se enxerga e a gente se gosta naquela versão. A gente se olha e se admira e vê que a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente fazia nos 20 e poucos, 20 e tantos anos, que a gente consegue fazer agora com uma versão muito mais madura, muito mais centrada, se reconhecendo melhor, sabendo mais o que você quer, né? Hoje eu tenho mais certeza do que eu quero, tenho mais objetivos reais para se cumprir, coisas que antes, os sonhos que eu sonhava, mas eu via como algo inalcançável. Hoje em dia eu sei que são alcançáveis, que eu posso conseguir aquilo. Tendo planejamento, objetivos, eu consigo aquilo. Os 30 anos ele vem realmente para mudar. E quando você une essa crise dos 30 anos, essa passagem, né, dos 20 para os 30, ainda sendo mãe, né, se transformando ali como mulher que tem responsabilidade por um outro ser humano, começa a pirar ali no início, mas tudo se intensifica, vira uma bagunça na sua cabeça. Eu tive várias crises de ansiedade, e tenho ainda, que eu ainda tô tratando, crise de pânico, né, ataque de pânico. Minhas enxaquecas aumentaram muito, porque eu sempre tive enxaqueca, elas se intensificaram por conta de tanta coisa, de tanta cobrança que a gente tem com a gente. E hoje eu consigo olhar isso com um olhar mais leve e ver que nada mais é do que uma passagem de tempo. Eu posso continuar fazendo tudo aquilo que eu gosto e quero. E hoje em dia eu olho pra menina lá dos 20 e poucos anos e, assim, eu tava conversando com uma amiga minha esses dias e ela vive nessa crise agora, né? Ela tá nessa fase dessa crise. Eu fiz 30 primeiro, depois de 2 anos ela fez 30, então ela tá nessa fase. E ela olhou e falou assim, eu quero voltar a ser aquela pessoa antes dos 30, aquela pessoa mais nova. E ela vive buscando isso, ela vive querendo essa versão dela de antigamente. E hoje eu comentei isso com ela, que hoje eu vejo diferente, que eu também tava nessa mesma fase dela, de querer a minha versão de antes. E não, hoje em dia eu não quero mais aquela versão, porque eu sei que aquela versão ela já passou. E eu tenho que aceitar a versão que eu sou agora. Eu tenho que permitir essa versão que eu sou agora, porque eu sei que essa tem muito mais potencial para conquistar aqueles objetivos. Tem muito mais potencial para ir atrás. E é isso. A crise dos 30 anos é uma sensação, assim, de morrer, mas depois de um tempo você se sente também que você renasceu para novas oportunidades, para novos sentimentos, novas descobertas e um olhar mais crítico e mais maduro para as coisas. Se você está passando pela crise dos 30, dos 40, dos 50,
saiba que nunca é tarde pra recomeçar. Eu pedi demissão no meu emprego, tive coragem, assim, no final desse ano, do ano de 2022, eu pedi demissão, assim, tive super coragem de assumir pra mim, falar assim, eu não quero mais essa profissão pra mim. Eu tenho que correr atrás do que eu gosto, ter essa coragem de dizer não. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo assim meio maluco, né? Porque eu decidi gravar em roteiro mesmo, falando abertamente pra vocês um pouco de como foi essa grande TPM dos 30. Mas realmente foi isso que eu senti e que eu vivi. E hoje, com 32 anos, eu estou com um pensamento mais diferente sobre isso, né? Vou deixar aqui também o link do meu blog, que eu tô recomeçando lá a escrever sobre essa fase, sobre várias coisas legais, né, de pessoas que estão passando por essa fase e tudo isso. Então eu vou deixar o link aqui pra vocês seguirem lá. Já se inscreve aí no meu canal também, curte esse vídeo. E é isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!